Contentamento e vida significativa. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema. E hoje em dia não é muito fácil falar sobre contentamento, porque por estranho que pareça, primeiro nós temos que justificar por que nós estamos falando sobre isso. É verdade que hoje a expressão contentamento ela é muito associada com passividade, com a ideia de que você não está buscando alcançar todo o potencial que você poderia ou deveria, como é colocado hoje, alcançar. Então, quando alguém diz eu estou contente, parece uma sombra de que essa pessoa é passiva, essa pessoa não está vivendo tudo aquilo que ela deveria viver. Para que contentar-se? Você se contenta com muito pouco. Está na hora de você pensar maior, de você pensar grande, de você utilizar todo o potencial para a autorrealização que você tem. Mas contrário a isso, existem muitos textos bíblicos que falam sobre contentamento como sendo uma bênção de Deus. Por exemplo, quando Paulo diz que ele aprendeu a estar contente tanto no muito quanto no pouco e que tudo isso ele pode naquele que fortalece ele. Ou seja, o contentamento dele tem a ver com o Deus que o fortalece. Mais do que isso, existem algumas exortações bíblicas sobre estar contente com aquilo que se tem. E eu comecei a pensar sobre isso, porque não dá pra gente falar sobre questões relacionadas ao reino de Deus transformando isso apenas num conjunto de informações. Ou bem, isso tem a ver com a minha vida e com a minha experiência, ou não faz muito sentido gravar esses vídeos. E isso tem sido, essa expressão contentamento, tem sido uma expressão em que Deus tem falado muito comigo. E pensando sobre isso, eu pude notar o que é fácil de notar também em outras expressões bíblicas, é que às vezes o termo, ele vai mudando de significado ao longo da nossa história. Enquanto hoje, por exemplo, a gente considera a felicidade mais como um estado de espírito, um estado de sentimentos e pensamentos positivos, na Bíblia a felicidade tem uma outra conotação. E contentamento no sentido bíblico também não tem nada a ver com passividade, e pelo contrário parece ser um presente, uma dádiva. E é uma dádiva que eu suspeito que muitos de nós não estão conseguindo desfrutar. E como é possível pensar sobre isso hoje se a gente não estiver pensando sobre o mundo que a gente vive? Porque daí tem um outro erro. As pessoas pensam que quando a gente fala de um estado psicológico nosso, de um estado espiritual nosso, como contentamento, que a gente tem que olhar para dentro para ver o que está quebrado dentro. Isso também é verdade, mas não é a única verdade. Porque para entender a nossa própria mente, nós temos que entender o jeito que nós vivemos. Como é que você pode dizer que quer diminuir a sua ansiedade se o seu estilo de vida é um estilo de vida ansiogênico? Como é que você quer dizer que você quer sentir-se conectado às pessoas se você não se vulnerabiliza para estar em relação com as pessoas? Da mesma forma, contentamento não é algo que necessariamente vem de dentro para fora, mas tem a ver com o jeito que a gente vive. E historicamente, a nossa cultura tem sido construída para que a gente não se contente. Por exemplo, tem um psicólogo muito importante, que é o B.F. Skinner, que na década de 80 ele já anunciava o seguinte: diferente do que acontecia anos atrás, em que as pessoas não tinham o que elas queriam, uma boa fatia da sociedade, ele estava falando da sociedade norte-americana, não quer mais o que tem. Mas por que que às vezes nós experimentamos essa sensação de eu não quero mais o que eu tenho? Eu quero algo mais, eu quero algo diferente. Bom, em parte porque as nossas práticas culturais como um todo, inclusive econômicas, de comércio, enfim, elas têm a ver com nos tornar não contentes. Deixa eu te dar um exemplo. Você já ouviu falar da diferença entre obsolescência programada e obsolescência simbólica? A obsolescência programada é aquela condição em que produtos são criados já com uma data em que eles vão estragar. Por exemplo, boa parte de nós, na pandemia principalmente, precisou usar mais os eletrônicos do que antes. Por exemplo, o fone de ouvido. 3 fones de ouvido meus já quebraram. Mas eles não são feitos para durar, eles são feitos para se tornar obsoletos em um tempo programado, por isso que se chama de obsolescência programada. Boa parte das coisas que nós temos, celular, computador e etc., eles são feitos assim, eles são feitos para ter um tempo e que depois você precisa comprar outro. Tem um outro tipo de obsolescência, que é a obsolescência simbólica. Por exemplo, quando você compra uma roupa, e não é que a roupa ela vai estragar num tempo X, mas é que vai chegar a nova estação. É que vai chegar o novo momento em que você vai precisar de uma outra roupa, porque essa se tornou obsoleta, não porque ela estragou, mas porque simbolicamente agora ela não é mais a ideal a ser utilizada. E a gente olha para isso como se fossem coisas externas, como se fossem coisas fora de nós. Mas isso tem um reflexo direto na maneira como a nossa mente é construída. Porque, por exemplo, quando eu era criança,
nós não tínhamos essa troca de brinquedos tão acelerada como nós temos hoje. E nós tínhamos então que aprender a dar novos significados para as coisas que nós tínhamos. Então não era incomum que eu redescobrisse algum brinquedo que estava lá na gaveta e eu começasse a montar outras histórias com ele. Ou que eu pudesse mudar também, se fosse um boneco, por exemplo. Vou denunciar a minha idade. Se fosse o boneco dos comandos em ação, por exemplo. A gente mudava um pouco algumas coisas para dar um novo significado. E essa experiência de dar novo significado às mesmas coisas é uma experiência que eu tenho uma grande dificuldade hoje de tratar com os meus filhos. Porque os meus filhos estão acostumados a, uma vez que eu cansei disso, eu troco, eu jogo fora. Até porque tudo é montado para isso. Se a gente compra um videogame, por exemplo, ele tem um tempo, porque daqui a pouco surge um novo e os jogos novos já não pegam mais naquele. E tudo isso reflete na nossa maneira de ver o mundo. É como se nós o tempo todo precisássemos de algo mais, algo mais, algo mais. E contentamento vai na contramão. Então eu gostaria de falar um pouco sobre contentamento nesse contexto em que é super difícil a gente lidar com isso. E para isso eu escolhi um texto bíblico que não traz o termo contentamento. É de novo um texto de Eclesiastes. Eu queria ler com vocês porque eu acho que ele nos ajuda a definir bem o que é contentamento, não em uma perspectiva nossa, cultural ocidental de 2020, mas numa perspectiva bíblica. O texto de Eclesiastes 5,19 diz assim: "E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus." Olha com calma, Eclesiastes 5,19. Quando Deus concede duas coisas, riquezas e bens a alguém, e a segunda coisa, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isto é um presente de Deus. E esse vídeo que eu estou gravando é o primeiro de uma pequena série de 3 vídeos sobre contentamento. E nessa eu quero me ater a tentar falar com você sobre o que é contentamento nessa perspectiva bíblica usando esse texto de Eclesiastes. Segundo esse texto, eu quero trabalhar o termo contentamento no vínculo que ele tem com a raiz etimológica da palavra, que é de conteúdo. Então nós vamos considerar que contentamento não é um estado de passividade, contentamento não é estar parado, contentamento não é simplesmente um abandono das potencialidades de autorrealização. Contentamento, eu vou pegar minha cola aqui, é a capacidade de desfrutar do conteúdo do momento presente com abertura e significado. Contentamento é a capacidade de desfrutar do momento presente com 2 elementos, abertura e significado. Primeira coisa é que desfrutar do conteúdo do momento presente é aprender a ressignificar, ou seja, olhar com novos olhares para a experiência que você já tem. Mas para fazer isso, eu acho que essas 2 características são importantes. Por que abertura? Abertura porque a gente está muito acostumado a viver as coisas no sentido utilitário do termo. É assustador quando, por exemplo, você está em um lugar em que tem um pôr do sol muito bonito e você percebe que boa parte das pessoas está mais interessada em tirar foto do pôr do sol do que em experimentar aquele pôr do sol. Boa parte das pessoas já está vivendo uma experiência pensando como é que eu posso usar isso para que a minha rede social mostre para as pessoas alguma coisa. Ou então quando você está em uma pregação, em uma igreja, e o pastor está falando e a sua cabeça está assim: isso é muito importante, eu tenho que anotar isso para que outra pessoa veja. Ou seja, nós vivemos a experiência, mas não vivemos a experiência. Nós queremos utilizá-la para um outro fim. A abertura diz respeito a estar presente não numa característica utilitária da experiência, mas para desfrutar dela inteiramente. Para quem lida, por exemplo, com uma função eclesiástica de ensino na igreja, isso é ainda mais grave. Porque pastores, mestres, eles têm uma tendência às vezes de abrir a Bíblia apenas no intuito de pensar aquilo que eles podem extrair dela para ensinar os outros. E o momento devocional próprio, pessoal, aquele em que ele pode desfrutar da experiência com Deus, esse é perdido. Então note como até a nossa relação com Deus é transformada quando nós vivemos em um mundo de produtividade, de produtivismo, de tenho que fazer para que outra coisa aconteça. Então o primeiro elemento do contentamento é abertura. Qual a capacidade que você tem de, ao estar com seu filho, não estar pensando apenas qual é a coisa que eu posso fazer aqui que vai fazer o meu filho ser uma pessoa melhor. Como é que eu posso fazer o meu filho se transformar em um adulto que tenha potencial, que tem...
Mas aproveitar o tempo com seu filho. Qual é a capacidade que você tem de, ao estar comendo, desfrutar da experiência de estar comendo? Porque, vamos ser honestos, boa parte de nós não tem abertura nem para comer mais. Nós comemos fazendo outra coisa, nós comemos pensando em outra coisa, e nós não conseguimos desfrutar dessa experiência de momento presente. E a segunda característica, além da abertura, é o significado. É que todos nós somos seres de linguagem, todos nós contamos histórias. Mas nós contamos histórias e através das nossas histórias nós damos significado às coisas. Qual é o capítulo da sua história em que você está? Qual é o momento da sua história e que Deus está usando para te ensinar e te transformar para alguma coisa? Significado diz respeito a isso, a qual o sentido disso aqui, qual o propósito disso aqui. Então, por um lado, a abertura é para que eu esteja na experiência. Por outro lado, é para que eu tenha uma capacidade de refletir sobre qual o significado disso para a minha vida como um todo. Então, quando, por exemplo, José chega a um ponto da sua vida em que ele diz, olha, toda aquela dor que eu passei foi em função de uma realidade maior que Deus tinha para ofertar, não só para mim, mas para o outro. Isso é importante, porque boa parte de nós pensa apenas no futuro, mas não consegue dar significado ao momento presente pensando na obra que Deus já está fazendo. Onde você está hoje? Não onde você vai estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, nem daqui a 6 meses, mas o que é que Deus está te ensinando hoje? Sabe, esse tempo de pandemia, alguns estão colocando como se fosse um tempo de stand-by, um tempo em que eu preciso, é como se as coisas estivessem suspensas para depois voltar. Eu não penso que Deus trabalhe assim, mas Deus nos ensina a desfrutar do momento presente com o significado dado por Ele. O que é que Deus tem te ensinado? Quais são as experiências que Deus tem te proporcionado? Eu me lembro de pastor Abraão pregando e ele dizia assim, eu oro para que Deus não permita que eu saia desse tempo de pandemia sem ter aprendido todas as lições que Ele queria me ensinar. Então nós temos essa tensão, por um lado abertura, ou seja, por um lado um sentido não utilitário da experiência, e por outro lado, um pouco diferente dessa primeira característica é qual o significado que esse momento da minha vida tem na minha relação com Deus, qual é o capítulo da minha vida que eu estou vivendo. Contentamento, então, é essa experiência que nós temos quando nós podemos estar no momento presente, com a abertura para vivenciar as coisas que estão acontecendo agora e pensando no significado que Deus tem dado à minha vida agora. Nós vamos fazer mais 2 vídeos. O primeiro nós vamos falar sobre contentamento e segurança e o terceiro nós vamos falar sobre contentamento e ação criativa. Mas hoje a minha oração é para que Deus possa tocar no seu espírito com essa palavra, contentamento. Com a capacidade que você tem não de estar esperando o que vem, mas de viver o momento presente com abertura e com significado. Isso é uma dádiva de Deus.